Ei, cuidado para não se enganar com as aparências, tanto nas amizades quanto nos relacionamentos. Muitas vezes nós queremos andar com pessoas que Deus já rejeitou. Muitas vezes nós vamos com o nosso olhar, com a nossa ótica, escolher pessoas que Deus já rejeitou. E é preciso ter cuidado em andar com pessoas que Deus já rejeitou. No livro de 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 1, a palavra de Deus diz que o Senhor fala com Samuel e faz uma pergunta a ele, dizendo: por que você ainda tem dó de Saul, se eu mesmo já o rejeitei? A palavra de Deus diz que Samuel estava com dó de Saul, porque Saul não seria mais o rei do povo de Israel, porque ele desobedeceu ao Senhor, ele desagradou o olhar e o coração de Deus. Então Deus envia Samuel para a casa de Jessé para escolher o novo rei, aquele que Deus conhecia o coração dele, aquele que Deus sondava as intenções do seu coração. Deus sabia que Davi, aleluias, era um homem honesto, um homem justo, um homem obediente, que ele tinha um coração contrito, um coração quebrantado. Deus sabia que Davi estava no pasto, mas ele lá sozinho matava ursos e leões com a ajuda do Senhor. Ele enfrentava suas guerras com a ajuda do Senhor, porque ele pedia ajuda ao Senhor, e o Senhor conhecia, aleluias, o coração de Davi. E a palavra de Deus diz que quando Samuel chega na casa de Jessé para escolher um novo rei, mesmo Samuel sendo um homem obediente, um homem de oração, ele quase se deixou levar pela aparência. Samuel quase escolheu a pessoa errada, aquela que Deus não havia escolhido. Então Deus fala com ele e diz: ainda não é este, e manda ele perguntar se porventura não havia outro filho de Jessé. Então eles se lembram que Davi estava no pasto e mandam buscar Davi. O Senhor se encarregou de mandar buscar Davi, aleluias, louvado seja Deus. Muitas vezes na ótica humana nós ouvimos as pessoas dizer que quem não é visto não é lembrado, mas na ótica de Deus não funciona desta forma. Deus sonda e conhece as intenções dos nossos corações, e quando Deus escolhe, quando Deus separa alguém, o próprio Deus, aleluias, no tempo certo, no tempo determinado, ele manda buscar, ele honra aqueles que o obedecem, aqueles, aleluias, que andam nos seus mandamentos e que obedecem à sua justiça. Então, cuidado para você, aleluias, não se perder pela aparência e, aleluias, escolher pessoas a qual Deus rejeitou para estar do seu lado. Se você é um homem, uma mulher de Deus, se você é comprometido, aleluias, ou comprometida com a palavra de Deus, com a verdade de Deus e com a sua justiça, você tem que andar com pessoas que sejam do céu, com pessoas que sejam escolhidas por Deus, separadas por Deus, pessoas que querem morar no céu, que querem estar na eternidade ao
lado do Senhor Jesus. São essas pessoas que vão pegar na sua mão e que vão te ajudar a caminhar. São essas pessoas que muitas vezes vão oferecer uma oração para você, um conselho bom da parte de Deus. São essas pessoas que irão, aleluias, puxar pela sua mão e te fazer andar e caminhar nos caminhos a qual o Senhor traçou para a tua vida. Então tenha muito cuidado, abra bem os teus olhos espirituais para escolher as pessoas que estarão ao seu lado, que andarão junto com você. Não queira estar e nem andar com pessoas a qual Deus já rejeitou. Saul, ele era o rei do povo de Israel, porém ele foi rejeitado por causa da sua desobediência. Ele deixou de agradar o olhar e o coração de Deus e o próprio Deus o rejeitou. Então não queira andar com pessoas que o Senhor já rejeitou. Escolha pessoas, aleluias, que vêm, aleluias, de Deus para a tua vida, e você vai ver como tudo isso fará diferença na sua caminhada. O seu caminho, aleluia, será melhor. Aleluias, louvado seja Deus. Deus irá trazer para a sua vida tudo aquilo que Ele te prometeu, e Ele irá cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Ele colocará as pessoas certas do teu lado, mas você precisa abrir os olhos espirituais e ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e o direcionamento do Senhor, para você andar ao lado daqueles, aleluias, que vão andar com você, irão te ajudar, irão abençoar a tua vida, e as coisas irão fluir, porque é assim que Deus faz quando nós prestamos atenção no que Ele está falando conosco e aos nossos corações. Cuidado, Samuel era um homem de oração. Samuel era comprometido com o Senhor, e mesmo assim, por causa da aparência, ele quase escolheu a pessoa errada, mas o Senhor o despertou e falou com ele, dizendo que não era aquele que o Senhor havia escolhido, e ele obedeceu e mandou buscar Davi, e Davi foi honrado. Davi foi o novo rei do povo de Israel, porque enquanto ninguém estava vendo ele, os olhos do Senhor estavam sobre ele. O Senhor conhecia ele, o Senhor sabia quem ele era quando ele estava sozinho no campo. Então tenha um bom coração, faça a vontade de Deus, porque no tempo certo, no tempo determinado, Deus manda te buscar, e Ele vai honrar a sua vida, a sua fé e a sua obediência. Amém? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.